O, o Eduardo Bolsonaro foi lá e escreveu um tweet, além de tudo, covarde, porque não assume a sua real intenção, né? Ele escreveu lá, ainda com pena dá, e aí um emoji de cobra. Ele estava se referindo a um episódio grotesco, bárbaro, medieval, em que a Miriam foi colocada nua numa sala escura com uma jiboia, nos anos 70, pelo seu torturador. Ela fazia parte de um grupo lá que fazia resistência à ditadura. Ah, mas ela defendia o comunismo. Defendia, verdade. E você tortura quem defende um sistema político diferente do atual vigente? É assim que a banda toca? E os nossos humanistas, os nossos defensores da vida, né? Eles estão sempre lá prontos para defender a vida do feto. Acham bacana um deputado que debocha de uma mulher grávida colocada numa sala escura ao lado de uma jiboia? É disso que se trata. A Miriam Leitão tá na dela, quando ela faz uma análise da postura do Jair Bolsonaro como governante, como democrata, ela tá fazendo o seu trabalho de jornalista, ela tá fazendo uma análise. É isso que ela faz da vida. Você pode discordar, você pode escrever um texto mostrando por que ela tá equivocada. Mas um deboche de um episódio de tortura que certamente foi traumático para ela e para tantas pessoas é uma ofensa não só a ela, mas à humanidade de uma maneira geral, não é nem só as mulheres. Ora, o deputado Arthur Duval não está sendo cassado, provavelmente será cassado do seu cargo de deputado estadual por causa daquele áudio envolvendo as refugiadas ucranianas. Ele não está sendo cassado porque ele ofendeu aquelas mulheres. Até porque elas nem sabem disso. Elas têm mais do que tratar e não falam nem português. Elas têm outras preocupações. Ele está sendo cassado porque ele demonstrou que não tem condições morais para exercer um cargo público tão importante. Um cargo eletivo. Porque aquilo não era uma ofensa às refugiadas ucranianas, era uma ofensa às mulheres, de uma maneira geral. Esse tweet do Eduardo Bolsonaro, e por que ele é covarde? Porque da maneira como foi escrito, para quem não conhece a história da Miriam Leitão, mas os extremistas que o seguem sabem exatamente do que ele está falando, parece ser algo diferente, mais suave. Fica a impressão que ele está chamando a Miriam de cobra. Não é o caso, seria grave, mas menos grave do que debochar de um episódio de tortura. Por isso, covarde. E como interpretar a fala do Mamãe Falei como uma ofensa às mulheres e não interpretar o tweet de Eduardo Bolsonaro como uma ofensa à civilidade, à humanidade, à sociedade, de uma maneira geral, uma exaltação da tortura? Que canalha! Vai acontecer alguma coisa? Não. E o Eduardo vai continuar se sentindo muito à vontade para cometer as barbaridades que comete, porque afinal de contas é um dos filhinhos do papai. Ainda não há data para esses pedidos de cassação serem analisados no Conselho de Ética da Câmara. Quero aproveitar para recomendar aqui aos nossos ouvintes o texto escrito pelo nosso colunista Jamil Chad, colunista também do UOL, intitulado Carta ao deputado Eduardo Bolsonaro, nem a história e nem a justiça perdoarão. O começo do texto é o seguinte: viajando por mais de 70 países nesses últimos 20 anos, descobri que a maior divisão que existe numa sociedade não é entre esquerda e direita, nem entre ideologias, etnias e nem mesmo entre ateus e religiosos. Descobri que a maior divisão no planeta é entre o humano e o desumano. E aí depois segue essa carta, recomendo aqui a leitura aos nossos ouvintes.